Você quer dicas de como ajudar o seu filho a enfrentar os medos? Esse é um dos vídeos mais pedidos no canal e a gente vai falar sobre esse assunto. Antes de começar, eu quero que vocês entendam que, a depender da idade, o medo ele aparece de diferentes formas. Geralmente, os medos começam a aparecer por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, que é quando a maturidade cognitiva da criança começa a tomar forma. Mas o medo de uma criança de 3 anos e o medo de uma criança de 8 anos é totalmente diferente. Hoje eu vou falar nos aspectos gerais e dar algumas dicas de como você pode ajudar o seu filho a compreender o medo e depois eu vou trazer alguns vídeos para vocês por faixa etárias. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e o seu joinha para que você possa me ajudar a distribuir e continuar produzindo esses conteúdos. Antes de ajudar a criança a superar o medo, a gente precisa ajudá-la a entender o que o medo significa. E aí, a gente precisa entender a diferença entre emoção e sentimento. Você sabe qual é essa diferença? A emoção, ela está ligada aos nossos 5 sentidos, está ligada a coisas que a gente não controla, que são as nossas coisas básicas, onde todo ser humano nasce com esse potencial, que é alegria, tristeza, medo, raiva. Todas essas emoções são importantes para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. A gente não controla as nossas emoções. E aí que está o nosso grande erro, porque a gente quer que as crianças deixem de sentir medo, mas isso é impossível. O medo faz parte do ser humano e é algo fundamental. Você imagina uma pessoa que não sente medo de nada? É uma pessoa que não entende os perigos, que se arrisca e que se coloca em grande risco. A gente não deve tentar eliminar o medo das crianças, até porque a gente não vai conseguir. Mas quando a gente insiste para que ela pare de sentir medo, a gente faz com que ela ache que aquela emoção é algo ruim. E isso não é verdade. Já o sentimento é algo mais comportamental. É como a gente reage a partir daquela emoção. Uma mesma emoção pode gerar vários sentimentos diferentes e o sentimento, sim, a gente consegue gerenciar. A emoção medo, ela pode disparar o sentimento de coragem, por exemplo, ou de aterrorizamento. Isso vai depender de como a gente lida com essas emoções. Os sentimentos, eles são diferentes a depender da situação e de como aquela emoção foi disparada. Por isso que a gente precisa ter esse conceito muito bem definido para a gente poder ensinar as crianças a lidarem de uma maneira mais saudável. Outra coisa importante da gente entender é como cada emoção reage no nosso corpo. Hoje, como estamos falando do medo, eu vou trazer algumas reflexões e eu quero que você pense aí na sua casa como o seu medo funciona. Geralmente no corpo, o medo ele traz um suador frio, né? As mãos ficam geladas, algumas pessoas disparam o coração e a gente fica assim, com as pupilas dilatadas, atento. Parece até que os sons estão mais altos e nítidos. Isso é uma habilidade da nossa espécie humana para se proteger, porque quando os animais eles estão em perigo, outros sentidos como audição, olfato e visão, eles precisam ser aguçados para que a gente possa sobreviver. Então a gente carrega isso das nossas evoluções. O medo faz com que os nossos sentidos fiquem assim, em alerta. Por isso que a criança, ela acaba ficando muito impressionada quando o medo chega de uma maneira muito intensa. Conta pra mim como o medo aparece no seu corpo. Cada um tem uma forma, mas algumas coisas são comuns a todos, que são alguns desses sintomas que eu falei para vocês. Cada emoção vai reverberar de uma forma no corpo. E quando a gente identifica e conhece essa emoção, a gente lida com ela de uma maneira muito mais adequada. E lembre-se que eu já expliquei para vocês, a gente gerencia os nossos sentimentos e não as nossas emoções. O medo vai continuar aparecendo. A forma como a gente vai lidar com ele é que a gente pode aprender.
Não adianta você falar para o seu filho parar de sentir medo se ele já está sentindo, o corpo dele já está reagindo. Lembra que aquela emoção ela é disparada por fatores independentes do nosso controle. Muitas vezes algo no ambiente que faz uma associação com algum pensamento ou alguma outra emoção, e aí o medo aparece e uma sucessão de fatores podem acontecer. Por isso, não adianta você ficar falando para o seu filho que ele não precisa sentir medo, que aquilo não é real, porque ele está sentindo. E isso só faz com que ele se sinta inseguro e incapaz de lidar com aquela emoção. O que a gente precisa é ajudar as crianças a entenderem que existem perigos que são reais e perigos que são imaginários. Geralmente, quando a gente é criança, a gente tem muito medo da nossa própria imaginação. E isso não quer dizer que aquilo que ela está sentindo seja uma inverdade. O que a gente precisa mostrar para ela é que tem coisas que são reais e tem coisas que são frutos da nossa imaginação. Mas nunca ridicularize o medo do seu filho, porque isso não vai ajudar ele a distinguir a fantasia da realidade, que é uma habilidade que a gente aprende com o tempo. A criança ela não consegue ainda sair do mundo imaginativo com tanta facilidade. Por isso que é sempre importante você pegar aquela emoção que ele está sentindo, que é o medo, entender qual é a fantasia e entrar na fantasia do seu filho, ajudar ele a se sentir seguro dentro daquilo que ele mesmo imaginou. Uma técnica simples e fácil que todo mundo sabe fazer, que ajuda muito a gente regular o nosso corpo, porque lembra, a emoção é algo que gera uma reação corporal geralmente muito intensa, coração acelerado, respiração curta, o medo causa tudo isso. A gente precisa primeiro fazer o corpo se acalmar para depois a mente se acalmar. Então ensine o seu filho a respirar conscientemente. Olha só como é simples, respirar é algo básico e fundamental, mas poucas vezes a gente respira conscientemente e isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Eu gosto de usar uma técnica para ajudar as crianças a entenderem o que é respirar consciente. Não adianta você pedir para o seu filho, respire consciente, ele não vai entender. Então uma técnica bem legal é falar para ele imaginar uma florzinha na mão dele e ele vai inspirar a florzinha. E depois ele vai imaginar na outra mão uma velinha e ele vai assoprar a velinha. Cheira a florzinha e assopra a velinha. Você percebe que a gente usa o lúdico para ensinar a criança a fazer algo para que ela possa se acalmar? Quando a gente dá ferramentas, a criança se encoraja e ela percebe que ela pode conseguir controlar as emoções e que não é necessariamente o pai ou a mãe que vai resolver esse problema. A criança ela se sente segura nessa presença das figuras de referência. Então a gente precisa ajudá-la a perceber que a segurança está dentro dela e não fora. Uma das coisas mais comuns que acontecem no medo é aquele pensamento do e se? E se acontecer isso? E se fizer isso? E se fizer aquilo? Então a minha dica para você é: responda esses e se's do seu filho, mas não cause alarde. A gente vai trazer os dados de realidade sem menosprezar a criança e ajudando ela a usar o cérebro racional e não emocional. Lembre-se que a gente precisa ajudar a criança a desenvolver as próprias habilidades e os próprios recursos. Use palavras de incentivo como "você consegue", "eu sei que você dá conta". Mostre segurança. Mostre para o seu filho que você acredita que ele é capaz de superar aquilo. Nunca diminua o medo da criança dizendo que aquilo nunca vai acontecer, porque a gente não tem o poder de controlar todas as coisas. Sempre a gente vai acolher e dizer que ela vai conseguir dar conta daquilo que ela está sentindo e que está tudo bem. Você, eu e todo mundo sente medo. Você precisa dizer isso para o seu filho, porque aos olhos dele você nunca sente medo. E quando você compartilha que você também tem medo, isso é um baita alívio para uma criança. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou resumir aqui quais são as 3 coisas mais importantes que você pode fazer para ajudar o seu filho a superar o medo.
A primeira delas é validar aquela emoção e dar ferramentas. Como você vai fazer isso? Como eu já expliquei para vocês, explicando como funciona o medo, como reage no corpo, o que é uma emoção que a gente não controla, tudo isso que a gente já falou. Então, a primeira coisa que você sempre vai fazer para ajudar o seu filho é validar e dar ferramentas. A segunda coisa é nunca dê risada e nem ridicularize o seu filho por sentir medo. Às vezes a criança até parece muito fofinha quando ela tá com medo e a gente tem vontade de dar risada, mas não faça isso, porque para a criança aquilo é real, ela realmente está desconfortável e algumas vezes a gente fica irritado quando a criança insiste em algo que a gente sabe que é imaginação. Mas não ridicularize, porque você também já passou por isso e ela também vai passar. Ajude isso ser tratado da maneira mais leve e saudável possível. A terceira coisa importantíssima para ajudar seu filho a superar o medo é naturalizar. Mostre que você também é um ser humano, que você também tem essas emoções e que o mundo inteiro tem essas emoções e que não tem nada de errado com ela. E que agora tudo é muito grande, muito assustador, mas que ele ou ela vai conseguir passar por aquilo, porque você vai estar ali e que você confia. Lembre das palavras de incentivo. Espero que eu possa ter ajudado você com algumas reflexões. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que pode precisar dessas informações. Mais pra frente, se vocês se interessarem, eu posso fazer um vídeo sobre cada medo em cada faixa etária. Mas esse é o vídeo base que já vai te ajudar você a lidar com o seu filho e ajudá-lo a superar os medos. Até o próximo vídeo. Escola da Mãe Moderna. Saiba mais em @Escola da Mãe Moderna.